Em Lucas capítulo 17, de 11 a 19, diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, é um privilégio e uma honra para nós estarmos diante da tua palavra, teu livro santo. Tua palavra é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia. Nós pedimos a Deus que ela cumpra cada propósito que o Senhor estabeleceu para nós nessa noite. Prepara-nos para ouvir a tua palavra, e ouvindo, que possamos entendê-la, e entendendo, que possamos praticá-la. Nós pedimos que o Senhor também nos prepare um ambiente tranquilo, sossegado, para que possamos assimilar bem o que o Senhor tem para nós. Não permita nenhuma manifestação que seja prejudicial ao teu povo. Oramos a Deus para que o Senhor traga para nós exatamente aquilo que precisamos ouvir. E o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que teu Espírito Santo se movimente livremente no meio da congregação, ministrando a cada vida. É o que eu te peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. A gratidão é a primeira obrigação do ser humano. Quero conversar um pouco com a igreja hoje sobre isso. Em Atos capítulo 17, ali a partir do 24, Paulo faz uma declaração excepcional. Ele diz: nele vivemos e nos movemos. É ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Nós fomos planejados na eternidade. Muito antes de haver a concepção no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Já tinha um propósito em nossa vida. Eu só existo porque Deus quis. E eu sou um milagre de Deus. O Salmo 139 diz que eu fui criado de uma maneira artesanal, de modo único e especial. Não existem 2 DNAs iguais. Não existem 2 impressões digitais iguais. Até os irmãos gêmeos são diferentes na sua composição. Isso me chama, me conclama a ser grato a Deus. E, infelizmente, não é comum a gente ver gratidão no mundo em que a gente vive. Nós devemos ser gratos a Deus pela nossa vida, pela nossa existência. E nós devemos também ser gratos às pessoas que fizeram diferença em nossa vida. Quando nós olhamos para trás, nós concluímos que nós só chegamos onde chegamos porque pessoas acreditaram em nós. Nós devemos ser gratos aos nossos pais que nos deram a vida, nos alimentaram quando nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, nos educaram, alguns com muita dificuldade, mas estavam ali. Nós devemos ser gratos aos nossos professores, alguns cuidaram de nós com tanto carinho, alguns que tiveram babás, devem ser gratos pelo cuidado. Devemos ser gratos por aqueles que nos deram oportunidade de emprego, aqueles que investiram em nós, com o estudo, com o trabalho, aquelas pessoas que nos socorreram nas dificuldades, aquelas pessoas que oraram por nós. Será que nós temos essa disposição de olhar para trás e tentar identificar pessoas que fizeram a diferença na nossa vida e então sermos gratos? Você já virou para o seu pai ou a sua mãe e disse: muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, por tudo que a senhora fez por mim? Você já foi grato
aquele que te evangelizou e te trouxe para Cristo, você um dia já virou, olha, eu quero agradecer a você, porque um dia você pregou o evangelho para mim. Será que nós somos gratos àqueles que vieram antes de nós e que fizeram a diferença em nossa vida? Você já agradeceu ao seu professor de escola dominical, ao seu pastor, ao seu discipulador, aquele que já andou uma milha com você, aquele que te perdoou? Você já agradeceu ao seu marido, à sua esposa, pela dedicação dele ou dela contigo? Então nós devemos ser gratos. É a primeira obrigação do ser humano. Sermos gratos, porque nós não somos autoexistentes. Nós só estamos aqui porque Deus operou para que estivéssemos aqui. E nós só estamos vivos aqui hoje porque uma pessoa, pelo menos, investiu em nós para nos alimentar, para nos proteger. Então nós devemos ser gratos. E esse texto que nós lemos fala de gratidão. A primeira coisa que nós identificamos aqui, irmãos, é que a gratidão é coisa rara. Não é fácil de se encontrar gratidão nas pessoas. Nós vemos aqui, no verso 17, Jesus dizendo, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Apenas 10% dos que foram abençoados com o milagre voltaram para agradecer. De 10, 1 volta. De 100, 10 volta. De 1000, 100 volta. Gratidão é coisa rara. É por isso que nós investimos em tantas pessoas, dedicamos tempo para tantas pessoas e recebemos tão poucas palavras de agradecimento. E se nós vemos pouca gratidão nos nossos arraiais, imagina lá fora. É claro que quem serve a Deus não serve esperando gratidão. Até porque a Bíblia diz que o servo, você não precisa agradecer a ele por fazer a sua obrigação. Mas é tão bom quando a gente encontra gratidão. É tão bom quando alguém encontra com a gente e diz, olha, você fez diferença na minha vida, quero agradecer a Deus pela sua vida. A gente não espera, mas a gente fica feliz. Mas isso é raro. Por que é tão raro as pessoas serem gratas umas às outras? Aqui, 10 pessoas foram curadas da lepra. Era uma doença incurável. Inclusive, a lepra representa na Bíblia o pecado. É algo que eles não poderiam fazer por si mesmos. Eles poderiam ser os homens mais ricos da época. Eles não tinham recurso para alcançar a cura da lepra. E eles receberam o milagre de Jesus. No entanto, só um dos 10 voltou para agradecer. Então, gratidão é coisa rara de se encontrar. Se a gente for trabalhar na obra de Deus ou investir nas pessoas esperando gratidão, a gente não vai fazer nada para ninguém, não. Então, a gente precisa ter essa consciência. Gratidão é coisa rara. Quando ela acontece, é ótimo. Mas não é a gratidão das pessoas que deve nos mover a fazer o bem, nem a servir as pessoas. A segunda coisa que nós observamos aqui é que a gratidão vem de onde menos se espera. No verso 18, diz assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então, dos 10, o único que voltou para agradecer foi um samaritano. E a Bíblia diz que os samaritanos nem se dão com os judeus. Você vai ler em João 4:9, está escrito lá, os judeus não se dão com os samaritanos. Em Lucas 9:51-56 diz, aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Tiago e João, eles eram apelidados de filhos do trovão. Certamente não era por causa da sua gentileza, né,
Ninguém ganha um apelido desse por ser bonzinho. E esse mesmo João, depois de andar 3 anos com Jesus, a Bíblia diz que ele se reclinava no colo de Jesus. E nas suas cartas ele sempre se dirige aos irmãos como filhinhos. E foi o discípulo que mais falou de amor. É considerado o apóstolo do amor. Mas aqui, Tiago e João, ao terem a negativa dos samaritanos de cortar caminho para chegar a Jerusalém, eles perguntam para Jesus: o senhor quer que a gente ore aqui para que caia fogo sobre os samaritanos? Samaria era a capital do reino do norte, de Israel. E eles aceitaram se misturar com outros povos. Os judeus de Samaria se casaram com mulheres estrangeiras, as mulheres de Samaria se casaram com homens estrangeiros, então era um povo miscigenado. E os judeus, eles não aceitam isso. Então eles não se davam bem, e na época de Jesus isso era bem acentuado, vocês vão ler lá em João 4, na experiência de Jesus com a samaritana. Então, um samaritano era alguém improvável de exercer gratidão. E você vai ver que lá em Lucas 10, você encontra a parábola do bom samaritano. Mais uma vez, né? O sacerdote judeu não ajudou, o levita judeu não ajudou, e um samaritano que não tinha religião nenhuma ajudou aquele que estava ferido na beira da estrada. Tem gente que brinca dizendo que de onde você menos espera é que não vê nada, né? Mas, às vezes, a coisa boa vem de pessoas inesperadas. Aqui a gratidão veio de um samaritano, veio de um estrangeiro. E às vezes, irmãos, infelizmente, a gente vê mais gratidão lá fora do que aqui dentro. É claro que a gente não espera, não cobra, não exige gratidão. Por quê? A gratidão, ela não é um parâmetro de Deus para fazer ou deixar de fazer as coisas para nós. Deus conhece o coração das pessoas? Deus sabia que só um que ia agradecer e 9 não ia agradecer? Deus sabia disso? Sabia. E Deus curou os 10 ou não? Deus curou os 10, mesmo sabendo que 9 não ia agradecer. Porque isso é a graça de Deus. Graça é quando Deus faz aquilo que a gente não merece. O agir de Deus para nós não depende do que nós vamos fazer para Ele. Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito vai dizer isso para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse mundo aí são os habitantes do mundo. Mesmo sabendo que a maioria não seria grata. Jesus morreu pela humanidade. Morreu por nós que estamos aqui e morreu por aqueles que estão lá fora. Alguns ainda virão um dia e outros nunca virão. Ou seja, Deus não age pensando se as pessoas vão agradecer ou não. E esse é o mesmo padrão que devemos seguir. Nós devemos fazer o bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não vos canseis de fazer o bem. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo o recolhereis. Às vezes alguém que você ajudou há décadas, sem mais nem menos você encontra e você vê o fruto do seu investimento. E toda honra e toda glória sejam dadas a Deus, porque também nós só damos porque recebemos de Deus. Nós não trouxemos nada, então nós não podemos investir nada em ninguém, a não ser que Deus tivesse investido em nós primeiro. Mas tem uma coisa: apesar de Deus não ter a gratidão como parâmetro para abençoar, Ele espera que haja gratidão. Versículo 18 está escrito: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Deus não age pensando em gratidão, mas Ele espera que haja gratidão. E Ele fica triste quando não há gratidão. Assim como nós, quando investimos nos nossos filhos, nós não investimos para ter retorno. Mas o pai não fica feliz quando o filho chega em casa, né? Ó, pai, agora eu estou trabalhando, tem condição, está aqui um presente para você. Jesus uma vez chegou na casa de Simão, o curtidor, e uma mulher começou a chorar, né? E molhou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com o cabelo.
E as pessoas olharam assim, até maldaram, né? Falaram, se Jesus soubesse quem é essa mulher aí, ele não deixava ela fazer isso não. Aí Jesus virou para Simão e disse, eu estou na sua casa aqui, ó. Você não me deu nem um beijo. Nem um ósculo você me deu. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela tem chorado e secado meus pés com seus cabelos. Jesus reclama da falta de afeto de Simão para com ele. Deus é uma pessoa. E uma das características de pessoa é que tem sentimento. Você já leu na Bíblia que Deus se entristece? Que Deus se ira? Você já leu que Deus ri? Quem tem sentimentos se alegra quando coisas boas acontecem e se entristece quando coisas ruins acontecem. Então nós devemos viver para fazer Deus feliz. E a gratidão é algo que deixa Deus extremamente feliz. Nunca deixe de ser grato. No verso 18, ele diz, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 não ouviram isso. Os outros 9 foram alvo da graça comum de Deus, receberam um milagre. Milagre salva alguém? Milagre não salva. Não é porque um dia Deus curou uma pessoa de câncer que agora ela está salva. O que salva é a fé. E esse texto aqui mostra para nós que a gratidão é algo inerente à fé. É normal que alguém que é atingido pela graça de Deus e recebe a salvação, seja grato a Deus. Não é comum, ou não era para ser comum, o crente ser ingrato. Aquele que voltou, o único que voltou dos 10, ouviu de Deus a frase, a tua fé te salvou. A única coisa capaz de nos salvar da perdição eterna é a fé em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nenhum crente, ele recebe algo de Deus e considera que aquilo não é mais do que obrigação de Deus fazer. Ou ele não considera que atingiu aquilo por meio da sua própria capacidade. Ele é grato a Deus. E eu quero despertar você nessa noite para essa atitude maravilhosa. A gratidão é a primeira obrigação do ser humano. Você já agradeceu a Deus hoje? Pela vida, pela saúde, pela família, pela salvação, pelo perdão dos pecados, porque Ele te chamou, te capacitou. Você já agradeceu a Deus pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu irmão que senta do seu lado? Já agradeceu a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, pela casa que você tem, pela roupa que você veste, pela água que você bebe, pelo pão que você come, pelo dinheiro que você tem para comprar sua passagem de ônibus, ou andar na sua bicicleta, ou dirigir o seu carro? Você já agradeceu a Deus? Seja grato a Deus. Deus não age esperando gratidão, porque Ele é gracioso, mas a gratidão alegra o coração de Deus. E nós existimos para fazer Deus feliz. Para isso nós fomos projetados. Nós fomos projetados para a glória de Deus. Nós fomos projetados para alegrar o coração de Deus. Então nós precisamos ser gratos a Ele. E seja grato às pessoas também. Peça para Deus colocar no seu coração aí aqueles que fizeram diferença na sua vida. Manda uma mensagenzinha pelo WhatsApp. Manda um e-mail. Dá um telefonema. E diga para essa pessoa, eu agradeço a Deus pela sua vida, você fez diferença para mim. Eu não seria quem eu sou se você não tivesse investido na minha vida. Então, irmãos, vamos sair da inércia da gratidão. Vamos ser gratos a Deus e às pessoas, porque isso traz glórias ao nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.